1 Reis, capítulo 15, os versículos 11 e 12, começando no 11, diz assim: E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os sodomitas e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E oremos. Amado nosso Deus querido, abençoe tua palavra agora, que o Senhor possa vir nos ajudar com o teu Espírito a entender, que o Espírito Santo venha nos levar a toda a verdade e venha também me dar poder para eu pregar esta noite com clareza, com eficácia. Nós te pedimos isso em nome do teu Filho Jesus. Amém. E vamos então nos sentar esta noite. Estamos de volta então sobre nosso estudo do Espírito Santo. E nós começamos um novo tema na semana passada, chamada a oposição do Espírito Santo. E hoje nós vamos ver mais uma perspectiva desta oposição, deste ministério que o Espírito Santo exerce. Nós estamos vendo como o Espírito Santo se opõe ao mundo, como ele se opõe ao diabo. E na semana passada nós vimos que o Espírito Santo tem um ministério de reter o mal. Ele segura o mal do mundo e da terra, e muitas vezes ele faz uso de julgamento, como ele fez lá no dilúvio, lá em Gênesis, em que a maldade se multiplicava na face da terra, assim o homem se multiplicava e a maldade junto, e Deus deu um basta, destruiu, começou tudo quase que do zero, salvou só Noé e a sua família, e claro, os animais todos. Mas outra forma que o Espírito Santo tem de fazer oposição, nem sempre é através de fazer ou trazer julgamento, mas ele pode também fazer oposição através do governo humano. Meu tema de hoje, a oposição do Espírito Santo do ponto de vista de governo humano. Toda potestade, ou seja, toda autoridade que existe no mundo, e aí falando sobre autoridade humana, ela provém de Deus. O governo humano provém de Deus. Lá em Romanos 13, versículo 1, diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Ordenadas por Deus, e o Espírito Santo, claro, é Deus. Então nós podemos dizer aqui que o Espírito Santo é responsável por ordenar, colocar no lugar governos humanos. E nós lemos aqui no texto de hoje, 1 Reis 15, sobre o rei Asa. O rei Asa foi um bom rei, e ele fez muitas coisas boas e corretas perante Deus. E vamos então ver a partir deste episódio com Asa, o rei Asa, lá em 1 Reis capítulo 15, nós vamos ver como Deus vem usando o governo humano para reter e fazer oposição ao mal e ao sistema do mundo e ao sistema do diabo, digamos assim. Então, mais uma vez, dê uma olhadinha em 1 Reis capítulo 15, versículo 11, onde diz claramente: E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então ele fez algo que era correto perante Deus, e quem colocou Asa ali foi Deus, mas nem todos os reis fizeram aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Mas aí continua: porque tirou da terra os sodomitas e removeu todos os ídolos, note isso, que seus pais fizeram. Então temos que notar aqui, a primeira coisa é que que Asa fez coisas que agradou a Deus. Deus aplaudiu, Deus ficou agradado, porém não foi tão bom assim aos olhos de todo mundo, não foi tão bem aos olhos dos padrões dos seus dias, como é hoje. Aqui ele tirou os sodomitas, falando sobre, claro, os homossexuais, e tirou também os ídolos pagãos. E assim como você não marca muitos pontos hoje no mundo abordando essas questões, mas naquela época também era assim. E por que sabemos disso? Porque obviamente antes do rei Asa subir ao trono, haviam sodomitas e haviam ídolos que eram aceitos pelos seus pais, ou seja, eles eram aceitos contemporaneamente, aquelas pessoas que vieram antes dele, as pessoas que estavam na nação. Inclusive fala aqui os ídolos que os seus pais fizeram. Então havia uma grande porção da população que havia feito os ídolos, que havia permitido a permanência, e houve a aceitação dos sodomitas na terra.
Então, o que nós vemos aqui é que o rei Asa ele foi contrário ao que o mundo na época, e ao mundo me refiro à própria nação de Israel, não só as nações vizinhas, mas a prática dos sodomitas e a prática dos deuses pagãos, eles entraram em Israel porque eles entraram através das nações que o cercavam. Quando o povo chegou na Terra Prometida, não havia esse tipo de coisa. Não havia idolatria, não havia esse tipo de comportamento sodomita em Israel. Então, como é que chegou? Chegou justamente porque as nações ao redor promoviam, aceitavam esse tipo de coisa. Isso acabou se infiltrando dentro da nação de Israel. Então, ele fez aquilo que agradava a Deus, mas desagradou as nações ao redor, mas também desagradou muita gente em Israel. Note que o texto fala, porque tirou da terra os sodomitas e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Não foi o povo pagão que entrou em Israel e fez esse tipo de coisa. Foi os próprios pais, os próprios judeus, os próprios hebreus. Eles mesmos haviam introduzido isso. Então ele estava indo contra a maré, digamos assim. E, pelo que podemos deduzir, o rei Asa era um homem salvo. E Deus muitas vezes usa, esse é o primeiro ponto de hoje sobre governo, Deus muitas vezes usa, o Espírito Santo muitas vezes usa líderes justos. Asa era um líder justo. Asa, pelo que podemos deduzir, era um homem salvo. Porém, Deus não exclusivamente usa pessoas salvas, líderes salvos, para se opor ao mal. Ele pode usar um líder justo. Quando a Bíblia fala sobre alguém justo, existem duas conotações. Existe aquela justiça judicial, por exemplo, lá em 1 Pedro, ele se refere a Ló, o sobrinho de Abraão, como o justo Ló. Agora, você vê a vida de Ló, não era nada justa. Ló tirou vantagem do tio, Ló se aproximou a Sodoma e Gomorra, se tornou um líder lá dentro, era tido como um amiguinho deles. Ele, quando fugiu, teve que ser arrancado da cidade pelos anjos. Aquilo que ele pôde salvar numa fuga. O que você levaria à sua casa? Pastor, eu levaria a minha Bíblia. Ah, tá, sei. Mas sabe o que foi que Ló levou? Vinho. Pois é. Aí teve aquela história toda que se embebedou, cometeu incêndio com suas irmãs. Aí eu pergunto, isso caracteriza alguém justo para você? Não, mas ele é chamado justo, mas justo, judicialmente justo, porque ele era salvo. Vivia uma vida justa? Não. Mas a Bíblia chama o justo Ló. E tem a justiça judicial, ou seja, a pessoa é salva, e tem aquela pessoa justa, que é alguém que vive uma vida correta, uma vida íntegra, uma vida honesta, que pode ou não ser salva. Sabe, tem muita gente salva que vive pior do que os perdidos. Eu falei isso outro dia aqui, as piores aberrações que eu já tive a infelicidade de experimentar a nível humano, as traições, mentira, engano, antes e depois do ministério, todas foram perpetuadas, sabe por quê? Pessoas que se diziam crente. Então, só porque alguém é crente não quer dizer que ele é justo, e só porque alguém não é crente não quer dizer que a pessoa não presta para nada, não tem caráter, não é justo, não vale nada, é desonesto. Não. Então, quando eu estou dizendo aqui que o Espírito Santo pode usar alguém justo, um líder justo, esse líder pode, como foi o caso de Asa, um homem, pelo que deduzimos, um homem salvo, justo e salvo, ou alguém que talvez não seja salvo, mas que é justo. Alguém íntegro, alguém honesto. O Espírito Santo pode usar líderes justos para trazer oposição à injustiça, para trazer oposição à maldade. A verdade é que, de modo geral, o mundo odeia Deus. Nós já vimos isso semana passada, e muitas vezes esse ódio ele é amenizado pela interferência e ministério do Espírito Santo, e o mundo também odeia quando Deus coloca alguém justo no poder. Quando alguém sobe ao poder e colocado em autoridade governamental, quando um líder se levanta, o mundo e o sistema do mundo se revolta, porque eles não querem alguém justo. Seja ele salvo ou não, eles não querem justiça, eles não querem Deus, eles não querem o governo, as ideias de Deus. E aquilo que Deus quer e o que Deus promove. O mundo vai melhorar aos olhos de Deus, mas aos olhos do mundo vai ser terrível.
Aos olhos do mundo, aquilo vai ser uma tragédia. Porque o mundo enxerga, irmão, se é bom para Deus, é ruim para a gente, o mundo falando, as pessoas mundanas. Mas obras que foram implementadas serão desfeitas, como foi o caso de Asa. Havia na terra sodomitas, havia na terra ídolos pagãos, e Asa fez o quê? Desfez tudo isso. Ele retrocedeu. Ele desmanchou os altares, desmanchou as imagens. Seu pastor, esses sodomitas é o quê? São homossexuais. Agora entenda, naquela época Israel vivia uma teocracia. Muito importante a gente entender isso, que a Bíblia fala que a teocracia era quando Deus era o rei, Deus que mandava a constituição, digamos assim, da nação de Israel e Judá naquela época, era o Velho Testamento, era o Torá, era a lei que Moisés escreveu, recebida de Deus. Tá? Essas leis não são válidas nem para Israel hoje, porque Israel não é mais uma teocracia. Eles têm uma constituição que não é o Torá. Eles têm eleições, tem primeiro-ministro, tem parlamento, tem senado, tem tudo isso. Então, eles não são uma teocracia. Então, essas regras não valem mais para hoje, como valiam na época de Asa. Mas, em todo caso, há essa resistência. Deus, quando usa alguém, qualquer um de nós, mas um líder que ele decide exaltar, ele usa o nosso caráter, ele usa o tipo de criação que nós tivemos, e nós pais somos responsáveis de dar uma educação, uma criação, de instilar caráter, honestidade, retidão e hombridade em nossos filhos e filhas. Mas Deus usa o nosso caráter, Deus usa a nossa criação, Ele usa tudo isso, nossa educação, nossa qualquer coisa, Deus usa isso. Mas acima de tudo que Deus usa para nos direcionar e nos guiar ao que é certo, Ele usa a palavra dEle. Ele usa a palavra de Deus. E se o crente quiser ter paz com o mundo, ele terá que comprometer suas posições e convicções. Se o crente quer se apaziguar com o mundo, fazer amizade com o mundo, ele vai ter que desligar algumas convicções, fazer vista grossa para outras convicções e aceitar certas coisas. Tiago disse o seguinte: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O crente que quiser fazer amizade com o mundo, o crente que quer fazer as pazes e as tregas com o mundo, o crente que quer ser aceito com o mundo, o crente que quiser se encaixar no sistema do mundo, ele vai ter que abrir mão de muitas convicções que Deus traz. Mas, se o crente quiser fazer aquilo que é certo, ele terá que adotar algumas posições e concordar com o que Deus diz na Bíblia. A sua consciência e o seu raciocínio serão temperados e guiados pela palavra de Deus e o que Deus acha sobre um determinado assunto. E não o que você acha, o que o mundo acha, o que a mídia acha, o que alguém acha. Então, se nós quisermos ser amigos de Deus, nós vamos ter que aplicar a palavra de Deus em nosso raciocínio, pensamento, consciência. Fazer qualquer coisa menos do que isso é você se constituir inimigo de Deus. O mundo pode passar todo tipo de lei. O mundo pode determinar que todo tipo de erro não é mais erro. Mas o que vale é a palavra de Deus. O mundo pode corromper as leis e até a religião, mas a Bíblia é o nosso norte, é a nossa bússola. Lá em Ezequiel 22, 26, diz assim: os seus sacerdotes, Deus falando, violentaram a minha lei e profanaram as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro. E os meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Deus está falando isso não é para o mundo não, gente, é para os sacerdotes. Então não interessa o que o mundo venha fazer com as leis cívicas, com a religião sendo rasgada e deturpada e mundanizada.
Existe muita coisa impura e profana acontecendo dentro das igrejas que se dizem igrejas de Deus. O mundo tem invadido as igrejas com a bênção, aplauso e aceitação dos líderes e de congregações. Porque estão buscando amizade com o mundo, eles querem ser como o mundo. No processo estão profanando o santo e profanando o nome de Deus. Talvez é possível que, pela perversão das leis e a mutilação da justiça, nós estejamos em situações onde legalmente tenhamos que engolir e aceitar certas coisas. Mas moralmente, nosso coração e nossas mentes, não devemos abrir mão da verdade e daquilo que Deus diz. É um absurdo quando o crente se rende e passa a concordar em seu coração com as aberrações que o mundo aceita. Vou dar um exemplo. A lei atual e o mundo como sistema aceita perfeitamente o divórcio. Houve uma época em que no Brasil e outros lugares do mundo o divórcio era proibido. Não havia o recurso legal de divórcio. Não existia. Ah, pastor, mas é porque naquela época havia muita... A Bíblia trata disso. Quando um casamento chega a um ponto que existe violência e agressão, a Bíblia trata disso. Mas hoje em dia casamento virou piada. Pessoas casam e assim lá com lápis. Depois eu venho aqui e apago. A lei e o mundo aceita fornicação como a norma. A lei e o mundo aceita... Havia uma época em que fornicação não era aceito legalmente. Era um crime. Crime! Foram baixando a idade. Agora estão falando sobre fornicação entre crianças. Estou pensando em legalizar a pedofilia, gente. Pois é. Morar junto sem ser casado. A lei e o mundo aceita. Sexo antes do casamento. A lei e o mundo aceita. Todas essas coisas e outras que eu mencionei, Deus nunca aceitou, sempre foi, sempre será contra. Agora tem muito crente que abre mão de tudo isso. Deixou que o mundo e as leis mundanas permeassem, influenciassem o seu coração, o seu pensamento. Resistir a isso? Gente, eles aplaudem. Eles praticam alegremente com a consciência limpa. Sabe o que é isso? Violento a minha lei, profano minhas coisas santas, não faz diferença entre santo e profano, não discerne o impuro do puro, sou profanado no meio deles. Deus usa governo humano para consertar esse tipo de coisa. Mas entenda, legalmente, nós tenhamos que talvez nos submeter a esse tipo de coisa, mas não aqui, mas não no coração, não em nossa mente, não no raciocínio, não em nossa vida. Sim, o mundo pode estar praticando tudo isso, mas no meu coração, na minha mente, no meu cerne, isto é errado porque Deus diz que é errado. Não interessa se a lei fala que pode, se a justiça permite. E o Brasil é um exemplo clássico disso, minha gente. A justiça no Brasil, sinto muito, é uma piada. Réu primário, prisão em flagrante, imunidade política, recursos infinitos. Isso não existe, gente. Em nenhum lugar do mundo isso existe. A polícia prende e o judiciário solta. Não existe. 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 Não ex
Sabe o que é isso? É injustiça. Você pode não gostar, eu não gosto. Eu não posso fazer nada legalmente quanto a isso. Mas no meu coração, na minha consciência, no meu raciocínio, isso é errado. Legalmente, os homossexuais têm proteção da lei. Isso em si não é nada de errado. Mas não quer dizer que eu tenho que achar que o homossexualismo é algo correto, normal ou saudável. Não é. Agora, se você quer ser homossexual, seja. A lei permite. Agora, o que esse crente aqui nunca vai fazer é dizer, é normal, não é pecado. Deus concorda. Tem muito crente, tem muito pastor que defende, biblicamente, o homossexualismo. Gente, eu não tenho nada contra o homossexual, mas o homossexualismo é errado, é pecado, não é natural. Isso não é ódio a ninguém. Agora, eu acho que os crentes devem ser mais coerentes. Que nós esperneamos e batendo perna e estimamos, dizendo que o homossexualismo é. Mas adultério também é, fornicação também é, morar junto sem casar também é, fofocar também é, roubar também é. Por que pegar só um pecado e estimar? Não, é tudo errado, gente. Quantos crentes ficam horrorizados com o homossexualismo, mas estão cometendo fornicação com seus namorados, namoradas, noivos e noivos? Sabe qual era a lei de Deus, da teocracia de Deus para ambos os casos? Morte. Tem um pastor doido nos Estados Unidos, se diz batista, ele diz que todos os homossexuais têm que ser apedrejados em praça pública. É um doido, varrido. Engraçado, ele fala isso contra os homossexuais. Por que não fala isso contra os adúlteros? Os fornicadores? Ou as crianças rebeldes, como a Bíblia fala? Sejamos coerentes. Então as leis podem mudar, o mundo pode aceitar. Mas o crente nunca deve mudar suas convicções para se encaixar com a do mundo. Sua posição nunca deve mudar daquilo que Deus é. Hoje em dia a pressão é tamanha que não só nós devemos, não deve haver discriminação. Entenda, eu pessoalmente acho que não deve haver discriminação contra ninguém, nem contra homossexual, nem nada. Isso não se discute. Eu acho que em momento algum deve ser, se você vê um homossexual na rua, mate. Não, isso é errado. Deus odeia, mas, gente, se fosse para gente matar todos os pecadores, então acabou. Vamos soltar uma bomba atômica logo e acabar com o mundo. Mas o que estão tentando fazer hoje, o que o mundo está empurrando hoje, não é você aceitar ou não, achar certo ou errado. Você não pode pensar que é errado. Você está proibido de ter uma opinião. Existem lugares no mundo hoje onde se você achar que é errado é crime. Você não precisa cometer uma violência, uma discriminação. Não, você só você pensar que não é certo já é um crime. É a loucura que chegou a coisa. Países que se dizem de pensamento livre, você não pode pensar, não, você tem que pensar assim. Se tu pensar assim, é um crime. É um crime você não pensar desse jeito. Olha que ponto chegamos, gente. É raro o mundo permitir que alguém correto e íntegro governe sobre eles. É raro. Eles não querem alguém que seja coerente, correto e justo. É raro, mas acontece. Vou dar alguns exemplos bíblicos. José do Egito, um homem justo, não só salvou economicamente a nação do Egito, mas teve uma influência para com Deus sobre aquela nação. Ele influenciou o faraó, influenciou uma nação, salvou uma nação. Agora entenda, ele não foi votado.
José do Egito não foi votado primeiro-ministro, ele foi designado. Deus moveu no coração do faraó que o colocou no lugar de preeminência. Nós temos o caso de Daniel, igualmente Daniel, um homem justo, piedoso, influenciou para o bem a Babilônia. Mas também não foi eleição, foi Deus que trabalhou no coração de Nabucodonosor, que colocou Daniel no lugar de governo, de posição, um homem justo. Mas existem exemplos na história. Nos Estados Unidos, por exemplo, muitos dos seus presidentes, o primeiro, George Washington, foi um homem salvo, piedoso, entre outros, que não temiam dizer abertamente: eu sou crente, eu sou salvo, eu creio na Bíblia. Mas não são muitos. Mas quando o homem justo chega ao poder, quando o homem íntegro chega ao poder, quando o Espírito Santo coloca alguém no poder, não é porque o sistema do mundo permitiu que ele chegasse lá. Quando o homem justo chega no poder, não foi porque ele foi aclamado pelo sistema do mundo, não foi pelas conexões políticas que ele tem, não foi pelo poder financeiro que ele exerce, mas foi porque Deus colocou ele lá. Porque esse é o ministério do Espírito Santo, de usar líderes justos para reter, combater, fazer oposição àquela onda do mal que assola uma nação, ou uma área, uma região. É o Espírito Santo que coloca essa pessoa lá. Não adianta fraude, não adianta aparelhamento, não adianta poder financeiro, não adianta nada disso. Eu vou dar um exemplo recente na nossa nação. Jair Messias Bolsonaro, gente. Eu não quero aqui fazer palanque, estou dando um exemplo bíblico aqui. E eu disse isso meses antes da eleição. Eu falei: se ele ganhar, vai ser Deus que colocou ele lá, porque está tudo contra ele. 8 segundos de horário eleitoral. 8 segundos! Orçamento pífio em relação aos demais. Críticas de toda a imprensa, ou quase toda a imprensa. Tudo contra ele, todo mundo. Pesquisas e aparelhamento do sistema. Gente, o fato que ele ganhou, vocês estão vivenciando um verdadeiro milagre. Ele tinha tudo para ser derrotado, gente. Outra coisa, ele conseguiu 55%. A minha opinião, ele conseguiu muito mais que 55%. Muito mais. É que não colou. Muitos de vocês ouviram falar muitas vezes: Deus vai mandar um anjo sentar naquele computador e falar: aqui não entra. Ou ele vai. Gente, foi Deus. Foi o Espírito Santo para deter, para reter essa onda de maldade, para puxar o Brasil do abismo em que se encontrava. Eu não sei contar você, mas todo dia, para mim, é como se fosse Natal, todo dia Natal, é tanta notícia boa. Vai desfazer isso, vai desfazer aquilo, vai botar não sei o que, não sei aonde, vai. E a onda do mal, está todo mundo tremendo. É todo dia Natal, todo dia notícia boa, todo dia um presente que eu abro, que maravilha. É o Espírito Santo retendo, se opondo à onda do mal que tomou conta do Brasil nos últimos 30 anos, minha gente. Eu só espero que o povo de Deus reconheça isso. Eu só espero que o povo de Deus não pense: passou a eleição, ele ganhou, beleza, vamos voltar à frieza, à indiferença de sempre. Ele ganhou, beleza, daqui a 4 anos a gente vai lá e implora para Deus, a gente chora, faz aquela média. Passou o aperto, passou o perigo. Deus põe e Deus tira. E veja na Bíblia, muitas vezes Deus tirava um homem justo e colocava um homem ímpio para disciplinar o povo. Deus coloca e Deus põe. E não há quem segure, gente. Não é possível, daqui a 4 anos não é possível. Para Deus tudo é possível. Milagre. Como explicar alguém sem conexões
sem conchavos, sem finanças. Vencer contra tudo e contra todos. Gente, se isso não foi Deus, eu realmente não sei o que não. E pela primeira vez na história do Brasil, nós temos um governo, ou vamos ter um governo diferente. Gente, pela primeira vez na história do Brasil. Sabe quem fez isso? O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele opõe o mal usando governos, usando líderes justos. Nós presenciamos uma vitória histórica, e eu tenho certeza, uma história espiritual. Independente de quem você votou, quem você apoia, se você gosta dele ou não, independente disso, você não tem como explicar a alguém a façanha que houve. Não há explicação humana, não há. Não há. Se Jair Messias Bolsonaro é salvo ou não, eu realmente não sei. Eu nunca falei com ele, eu não sei. Não estou dizendo que ele é, não estou dizendo que ele não é. Mas uma coisa eu sei, ele é um homem justo, ele é um homem íntegro, é um homem honesto, é um homem que defende valores defendidos pela palavra de Deus. Eu sinceramente espero que ele ou seja, mas eu não sei, eu nunca falei com o homem, eu não vou dizer aqui que ele é, não sei. Mas independente disso, ele defende a família. Bom, o lema dele é o quê? Brasil acima de todos e Deus acima de tudo. Pois é. Quem colocou ele lá? Foi o Espírito Santo. Foi Deus. Então, às vezes Deus usa líderes, às vezes Deus usa governos. Olhe em Levíticos 20 e versículo 27. Levíticos 20 e 27. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá. Serão apedrejados e o seu sangue será sobre eles. Bom, primeira coisa aqui. A Bíblia não é contra a pena de morte. Isso aqui para mim é pena de morte, certo? Primeira coisa, para anotar. Outra coisa, isso daqui é para pessoas que falavam com demônios. Necromancia quer dizer falar com os mortos. Só que o morto vai morrer, foi para o céu, foi para o inferno. Então, você está falando com outro espírito, é um demônio, não é um espírito de ninguém não. Então, mas aqui faz parte da lei cívica, da lei do Código Civil, do Código Penal de Israel. Ok? Então isso aqui não é válido para hoje. Agora entenda o seguinte, isso daqui é apenas um trecho, que eu estou lendo como exemplo, da lei que Moisés estabeleceu. Porque Deus, ele pode usar líderes justos, mas Deus pode usar também governos. Como nós já vimos, Deus é o criador do governo humano. Agora, pouco adianta Deus colocar alguém, um homem justo, correto, íntegro, no poder. Esse homem vai servir o seu mandato, ou ele vai servir o resto da sua vida, vai morrer, enfim. Ou pela morte, ou pela aposentadoria, ou por algum outro motivo, ele vai sair da cena. E ao sair da cena, ao sair do cenário político, vai tudo reverter ao que era antes. E aí que entra o texto que lemos agora. Esse texto aqui vem da lei que Moisés escreveu, inspirado por Deus, e é uma lei que permite que o governo, permite que aquilo que foi estabelecido sobre o governo de Moisés, sobre a liderança de um homem justo, Moisés, fosse perpetuado após a morte de Moisés. Durante séculos a nação de Israel foi guiada e comandada por leis como esta. E Moisés morreu, havia morrido já há muito tempo, mas ainda a influência de Moisés, a influência que Deus tinha através de Moisés foi perpetuado, apesar de Moisés não ser mais líder, Moisés ter morrido há séculos atrás. Então Deus ele pode estabelecer um governo, não só um líder. Líder vai, líder vem. Tentaram matar o homem, está vivo. Isso, outro milagre, gente. Tentaram matar ele, não morreu por um milagre. Podem matar ele. Quantos presidentes já não mataram ao redor do mundo, em vários países? Então não que adianta, tá? Deus colocou homem lá, a pessoa morre, sei lá, aconteceu alguma coisa. E aí, como é que faz? Pois é, Moisés saiu de cena, mas a lei de Moisés
conhecida. Jesus referenciou várias vezes. A lei de Moisés diz. Então Moisés, ele reinava. Moisés influenciava, apesar de não estar mais no poder, apesar de não estar mais na terra. Por quê? Porque Deus estabeleceu ali um governo. É necessário ter leis e mecanismos que mantenham a direção certa. Eu vou dar um exemplo aqui disso que eu estou falando, mas preste bem atenção. É um exemplo do inverso. Nos últimos 30 anos, os governos sucessivos implementaram leis e mecanismos que permitiram a perpetuação da corrupção e da roubalheira. Criaram leis, aparelharam o Estado, aparelharam o judiciário, aparelharam o executivo, aparelharam o legislativo, aparelharam foi tudo. Criaram leis que dão apoio ao bandido e não à vítima, que faz a vítima refém do bandido. Leis. Infiltraram nas escolas e faculdades para criar um monte de robozinho acéfalo que não sabe pensar. Sabe o que eles fizeram? Eles criaram um sistema, não para o bem, mas para o mal. Eles criaram um sistema que iria corromper gerações futuras, facilitar. Por isso que houve tanta roubalheira, gente. Estava tudo barradinho. Eles se apoderaram do país inteiro, colocaram um mecanismo em obra, e agora o futuro presidente está dizendo para desmantelar tudo, e está todo mundo tremendo. Por quê? Porque vai acabar com a farra. Então o que tem que fazer é isso, é você implementar mecanismos, não para implementar e perpetuar a roubalheira, a corrupção, imoralidade e injustiça. Mas o contrário. Disseram que o jovem não pode trabalhar, porque afinal de trabalhar é um mal terrível, se evitar a todo custo. E ao mesmo tempo ele não pode ser responsável legalmente por nada. Então você joga toda a juventude no ócio e na mão da criminalidade, que recrutam os nossos jovens porque são impunes. Ninguém encosta neles. Gente, isso é diabólico. Isso tudo está em lei. Em lei. Leis que são feitas rasgadas, um judiciário que rasga a Constituição. Esse aumento aí que se concederam é contra a lei, minha gente, é contra a lei, tem uma lei. Sabe o que é isso? É esse mecanismo que foi criado. Só que Deus, Ele quer colocar um homem justo para criar mecanismos que vão inibir esse tipo de coisa e vão promover justiça e honestidade e o bem-estar. Existem governos no passado que foram governos justos, e até cristãos. Não me refiro ao Brasil, me refiro à Inglaterra, no final do século passado, aos Estados Unidos, no meados do século passado. Hoje não são mais, são altamente seculares. Mas entenda isso. Esses homens justos e íntegros de 100, 150 anos atrás montaram um mecanismo e leis que até hoje controla e limita o que homens maus e tiranos podem fazer nesses países. Homens justos que não estão mais vivos, mas a sua influência, aquilo que eles montaram até hoje, protege a nação do mal, da tirania, do descalabro total, como acontece no Brasil. Porque Deus usa governos, não só homens, líderes, mas governos usados por Deus. Bons governos são aqueles que ergam uma forma de perpetuar o que é justo e correto e limitar o poder dos homens maus, caso eles cheguem ao poder. Última coisa esta noite, o Espírito Santo usa líderes justos, o Espírito Santo usa governos, e o Espírito Santo às vezes usa guerra. Guerra, pastor, guerra. Olha comigo em Deuteronômio 2 e versículo 26, Deuteronômio 2, 26. Então mandei mensageiros
desde o deserto de Kedmote a Sion, rei de Hebron, com palavras de paz, dizendo: deixe-me passar para a tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita, nem para a esquerda. Aqui Moisés pedindo permissão para atravessar uma certa nação. Falou: não vamos acampar, não vamos consumir nada, vamos ficar só na estrada, passar. Mas tudo para o versículo 30. O rei falou não. Olha o versículo 30, Deuteronômio 2:30. Mas Sion, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecerá o seu espírito, e fizer obstinado o seu coração, para tu dar na tua mão, como hoje se vê. Deus endureceu o coração desse tal de Sion, com o propósito de destruí-lo mais adiante pela mão de Moisés. Mas por que Deus fez isso? Deus permitiu essa situação de um rei pagão. Boa coisa ele não era, gente. Para tirá-lo do cenário da época. Ele permitiu que ele se levantasse contra o seu povo para que ele fosse destruído. Existem situações que o mal precisa ser extirpado e destruído. A ocasião para dialogar e conversar e fazer acordo tem. Mas existem situações, minha gente, que não tem conversa mais. Essa era uma delas. Eu vou dar um exemplo. Se um cidadão está portando um fuzil de uso limitado às Forças Armadas em praça pública, você não tem que conversar mais. Mas pastor, eu estou dizendo que vão bater. Gente, o cara está com um fuzil no meio da rua, ele vai fazer o quê? Vender bombom? Convidar você para um culto? Vender avô de porta em porta? Se o cara está com um fuzil em praça pública, não tem mais o que conversar. Conversar o quê? Moço, bota aí no chão, por favor. Faça isso, vai acontecer. Não tem o que conversar. Tem hora que o Espírito Santo usa a guerra. Mas pastor, essa história de abater, isso é cenário de guerra. E o Brasil está vivendo o quê, minha gente? O Brasil tem mais vítimas inocentes do que muitos países em plena guerra. Gente, o Brasil está em guerra. Tem gente morrendo todo dia. É bala perdida, é assalto. Lá na Sombra, essa semana, mataram um. Não muito tempo atrás, mataram outro. Porque esse outro tinha matado uma outra. Gente, estamos em guerra. Para quem não acordou ainda. Se alguém pular o muro da minha casa, entrar na minha casa, não tem conversa. Eu não vou chegar, ô moço, tu está fazendo o que aqui, hein? Eu te convidei, eu abri a porta. Então não tem conversa, gente. Não tem conversar o quê? O cara entrou na sua casa, tu vai conversar o quê com ele? Vamos dialogar. Não tem diálogo. Ele não vai querer dialogar. Pastor, isso é coisa de crente? É coisa de crente. É coisa de crente. Eu preciso defender a minha família, a minha integridade. Nada de antibíblico quanto a isso. Não tem conversa, gente. Tem hora que não tem conversa. Se alguém é uma ameaça iminente, não tem conversa. Não tem o que conversar mais. Quando uma organização se declara e se porta inimiga das leis e do bem da sociedade, não tem conversa. Esses grupos pseudo-sociais, paraterroristas, nós vamos invadir terras, vamos invadir sua casa. Acabou, não tem conversa. O cara fala que vai invadir minha casa, invadir casa dos outros. É engraçado, aquele Boulos lá, o doido, que adora invadir a casa dos outros. Será que ele tem propriedades? Vem cá, vamos invadir a casa dele, a família dele? Pimenta é bom no olho de todo mundo, né, gente? Quando uma religião se declara
intolerante ao ponto de pregar e praticar o assassinato e destruição de todos aqueles que não subscrevem a sua religião, não tem conversa mais. Eu estou falando dos muçulmanos. Eles dizem, o livro deles dizem, se não for muçulmano, pode matar. Conversar o quê com a pessoa? Com um grupo desse, gente? Tem que fazer como o Japão. Japão, Islã, proibido aqui. Não entra, não tem. Acabou, não tem. Está na Bíblia, entre aspas, deles. Se não é muçulmano, pode matar. Mulheres, crianças, velhos, mata todo mundo. Está fazendo um favor, olha lá. Gente, quando a religião se porta assim, não tem conversa. Não tem conversa. Quando uma nação se levanta contra outra nação com tirania e violência, não tem conversa. E o governo humano que Deus instituiu pode e deve ser uma salvaguarda para esse tipo de coisa. Eu vou dar um exemplo aqui. O Reino Unido e os Estados Unidos fizeram exatamente isso na Segunda Guerra Mundial contra o nazismo. O nazismo se levantou e violentamente invadiu outros países para controlá-los, subjugá-los. Eles disseram não. E foram para a guerra. Note, a Alemanha nazista não atacou a Inglaterra, atacou a Holanda, atacou a Bélgica, atacou a França. A Inglaterra foi auxílio das nações atacadas. Os Estados Unidos foi auxílio das nações atacadas. Sabe o que é isso? É um governo usado por Deus para reter e limitar o mal. Mas recentemente nós temos o presidente Trump. Diga o que você quiser dele, mas perceberam uma coisa? O Estado Islâmico. Quem ouviu de um ataque terrorista recente? Teve um doido na Austrália. Um doido na Austrália que toca fogo num carro, esfaqueou umas pessoas, levou um tiro e morreu. Pronto. Um caso isolado há meses. Gente, você volta os 2, 3 anos, todo dia. Percebeu que depois de Trump, estão tudo quietinho com o rabo entre as pernas. Pode falar rabo entre as pernas, eu espero que o 5 acabei de falar. Está tudo quietinho. Foi o que ele fez? Mandou soltar umas bombas para lá, cortou a ajuda financeira que o Obama financiava, encorajava e dava cobertura para esse povo. Por isso que durante os 8 anos de Obama era ataque, 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 ataque. Por quê? Porque ele financiava. Um governo injusto. Lembra a Coreia do Norte? Eu vou explodir todo mundo. Eu vou explodir. Baixou o fogo do lado do Kim Jong-un, sabe o nome dele? Acabou. Quietinho lá dele. Por quê? Trump mandou metade da marinha para lá e falou, vá. Meus brinquedos são maiores que os seus. No instante, tá, vamos conversar. Então, tá lá quietinho. Sabe o que é isso? Deus usando um governo justo para reter e conter o mal. Eu não disse governo perfeito, mas um que está sendo usado por Deus para reter, conter, se opor ao mal. A tirania, o que é errado neste mundo. Deus usa. Deus pode usar guerra, ou ameaça de guerra, ou táticas de guerra. Às vezes é necessário. Infelizmente. Infelizmente. Esse é o ministério do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que habita todo crente. O que você e eu estamos fazendo para reter o mal? Talvez você não possa ir lá e reter uma nação inteira. Mas nós podemos, pelo menos, estar torcendo e apoiando o governo correto. Não o governo perfeito. Isso não existe. Assim como não existe igreja perfeita. Mas um governo que se caracteriza em apoiar e defender e exaltar valores que estão na Bíblia. O mundo olha para isso e fala, a Bíblia é horrível, não sei. Como eu disse, o mundo não quer isso. O mundo quer alguém que vai desfazer a família, vai desfazer a igreja, vai ter que tomar conta, tirar a autoridade dos pais e deixar que o professor maluco lá ensine eles ao que pensar e como pensar. O mundo quer isso.
Mas se o Espírito Santo está se opondo ao mundo, então nós, que somos habitados pelo Espírito Santo, devemos também opor ao mundo dentro da nossa realidade, no nosso dia a dia, nas nossas decisões, no nosso caminhar. Tudo bem, eu e você não somos grande líder de nação, não somos parte do governo, mas dentro da nossa esfera de influência, dentro do nosso caminhar, as decisões que nós tomamos, o modo com que nos portamos, aí nós temos como fazer o mesmo papel do Espírito Santo e reter e fazer oposição ao mal que se espalha no mundo. E vamos orar. Pai amado, obrigado pelo Espírito Santo que